Fala, concurseiro, beleza? Cheguei aqui para uma aula, ó, linda, cremosa, maravilhosa. Sou até suspeito para falar, porque eu amo análise sintática, mas ó, esta aula deste conteúdo, orações subordinadas adjetivas, eu sou muito suspeito mesmo, né? Você viu que esses conteúdos, eles vão propiciar a você um entendimento maior da tal da interpretação de texto. Então, vamos lá para cima. Olha o que diz aqui, ó. Exercem a função de adjetivo em relação à oração principal. Assim como lá, nas orações subordinadas substantivas, você tinha a oração principal, aqui você também vai ter a oração principal, é aquela a quem nós iremos chamar de OP. Beleza? Normalmente são iniciadas por pronome relativo. Só lembrando, aula de pronome relativo. Lembra? Não lembra, né? Pronome relativo. Vou lembrar para você aqui, ó. Lá na aula de pronome, ó. Refere-se a um antecedente claro. Antecedente claro. Esse antecedente claro, ele pode ser pessoa ou coisa. Beleza? E claro, alguns dos pronomes relativos mais utilizados hoje é o que? Aí você tem lá o grupo do o qual, o grupo da a qual, né? Você sabe que tem os quais e as quais também, eu não preciso dizer porque você é nerd e deve se lembrar de tudo isso. Outros como quem, também o onde, também o cujo e outros mais. Bacana? O que eu quero dizer para você? Que toda oração subordinada adjetiva, ela tem valor de adjetivo. E o adjetivo, ele se refere a quem? Ele se refere a quem? A um substantivo, a uma palavra substantivada que aqui neste assunto vai ser o nosso antecedente claro, entendeu? O adjetivo, e muitas vezes, pode se converter em uma oração, assim como uma oração adjetiva pode se converter em adjetivo. Olho na tela, vamos ver. O professor gosta de alunos estudiosos. O primeiro passo é achar o verbo. Não sei se você percebeu, mas aqui nós temos, ó, estudiosos, que é o nosso adjetivo, e se refere a alunos. E alunos aqui é o nosso substantivo, beleza? Você sabia que esse adjetivo pode se converter em oração adjetiva? Pensa só, eu posso muito bem escrever assim, ó. O professor gosta de alunos que estudam. Olha que sensacional, olha para mim. Essa oração que estudam é uma oração que tem valor de adjetivo. A oração poderia ser: o professor gosta de alunos barulhentos. E como é que seria a minha oração adjetiva? O professor gosta de alunos que fazem barulho, entendeu? O professor gosta de alunos emocionados. Como é que seria a minha oração adjetiva? O professor gosta de alunos que se emocionam ou que emocionam pessoas, entendeu? No primeiro caso, nós temos um adjetivo. Já no segundo caso, nós temos uma oração, porque tem verbo. E qual é o verbo da oração? Estudam. Ela é subordinada. Por que o nome é subordinada? Porque ela é dependente e ela é adjetiva. Por que adjetiva? Porque assim como o adjetivo, a oração adjetiva se refere a um substantivo. E quem é o substantivo aqui? Alunos. Olha que legal. Então, o adjetivo se converteu em oração adjetiva. A oração adjetiva, em muitos casos, pode se converter em adjetivo. É essa sacada que você tem que ter para começar a entender este conteúdo, na verdade, e começar a ter tranquilidade na caminhada. Tá bom? Beleza? Olha a próxima. O menino sem medo de confrontos enfrentava os colegas. Primeiro passo é achar o verbo. E aí você começa a perceber que eu posso até também criar uma outra oração, né? Criar uma oração. E você vê aqui que o sem medo de confrontos está se relacionando a quê?
a menino. Então, isso aqui, ó, é uma locução adjetiva. Vimos na aula de adjetivo. E esse menino aqui, ó, é o nosso substantivo. O que eu vou fazer? Vou transformar a minha locução adjetiva, que é uma expressão adjetiva, em uma oração. Então, como é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, o menino que não tem medo de confrontos enfrentava os colegas. Olha aí, ó. E aí eu tenho o verbo. Tenho o verbo ter aqui e aqui eu tenho enfrentar. Olha como é período composto. Olha na oração azul da letra A. Gostar e estudar. Percebeu porque o nome agora é um período composto? Porque eu não tenho somente um verbo. Eu não tenho somente uma oração, eu tenho pelo menos duas. E esse, ó, que não tem medo de confrontos, é a minha oração, porque tem verbo. É subordinada porque ela está subordinada, dependente de um termo. E ela é adjetiva porque ela tem valor de adjetivo. E sabe um detalhe? Ela também se bica com o menino. E o que é esse menino aqui? É o nosso substantivo. Esse menino é o nosso substantivo, assim como alunos aqui, ó, na frase da letra A, azul, de cor azul. Percebeu a diferença? Viu como é a mesma coisa? E claro, nós não podemos deixar de falar desse elemento que inicia a oração, que é chamado de pronome relativo. Pronome, opa, eu coloquei um R, mas é pronome relativo. Quando você ouvir a palavra pronome, pense em estar a favor do nome. Se você pensa que é um pronome relativo, ele sempre vai ter um antecedente, ele sempre vai se bicar com um antecedente, que nesse caso é um substantivo ou é uma palavra substantivada. Beleza? Tranquilo? E aí você começa a perceber que, tirando essa oração que está iniciada pelo pronome relativo, a que está do lado de fora é a oração principal, né? Então a oração principal aí, ela vai ter o seu sentido ampliado e não completado, entendeu? As orações subordinadas, ora ampliam, ora completam. Completo que está pela metade. Amplia o que já é pleno de sentido e não precisa ter continuidade alguma. Beleza? De boa? Mas nós precisamos agora classificar. Elas são classificadas em restritivas e em explicativas. Beleza? Primeiro passo. Por que nós iremos chamá-la de restritiva? Vou colocar um pontinho bem aqui e eu vou escrever aqui, ó. Restringem o antecedente. Primeira informação. Restringem o antecedente. Vou botar um outro pontinho aqui para você. Agora vem a galinha dos ovos de ouro. Referem-se a um ser único, exclusivo, especificado. Ei, olha para mim. Por quê? Porque toda oração subordinada adjetiva, ela vem iniciada com pronome relativo. Beleza? Então, se ela vem iniciada por pronome relativo, nós precisamos entender a quem esse pronome relativo está bicando, né? Com quem ele está bicando. Então, refere-se a um ser único, exclusivo, especificado, individual. E aí você pensa assim, poxa, Silvio, então no que eu tenho que pensar diretamente? Pensa só um detalhe importante. Quando nós falamos em ser restritivo, eu vou tentar modificar para você essa estrutura para que você não venha se confundir com a explicativa. Por quê? Porque toda oração explicativa, se você parar para olhar, é como se ela se referisse a um ser no meio de vários.
Apaga aí. Há um ser no meio de vários. Ó, há um ser diante de vários. Ou de um grupo. Beleza? Para ficar melhor. Há um ser diante de vários ou de um grupo em meio a outros grupos. Tá aí. Restringem o antecedente, referem-se a um ser diante de vários ou de um grupo em meio a outros grupos. Eu acho que esse conceito fica melhor, para que eu tenha essa ideia de restrição, Então, toda vez que você tem uma ideia de restrição, você tem que pensar nisso. Bacana? Toda vez que ela for restritiva, ela trabalha com um ser no meio de vários, com um grupo no meio de vários grupos, né? Determina o ser. As restritivas, elas determinam / limitam o ser. Beleza? Determinam ou limitam o ser. Bacana? Tranquilo? Enquanto que as nossas explicativas aqui, deixa eu encher a tela para você. Enquanto que a nossa explicativa aqui, o que eu quero que você entenda? Elas já não restringem. Como o próprio nome já diz, elas explicam o antecedente. Explicam o antecedente. Um outro ponto interessante também é você perceber que as orações explicativas, elas fazem comentário extra fazem um comentário extra em relação ao ser ao qual elas se referem, tá bom? Então, elas fazem um comentário extra ou uma generalização. Em alguns casos, você pode perceber elas fazendo referência a um único ser exclusivo / individual. Beleza? Exclusivo / individual. Por que eu digo isso? Porque vai chegar uma hora em que nós vamos trazer um diferencial aqui da explicativa. Por quê? Porque a explicativa, elas sempre vêm pontuadas, tá bom? As explicativas sempre vêm pontuadas. E quando eu falo que elas sempre vêm pontuadas, aí eu posso pensar em quê? Em vírgula, tá bom? Em travessão. Posso pensar também em parênteses. Vou até apagar esse parênteses aqui para você não ficar louco. Bacana? Não é o que nós estamos acostumados a ver. Nós vemos muito mais a vírgula, entendeu? A vírgula nós vemos bastante. O travessão é mais estilo, né? Agora, os nossos parênteses é algo mais difícil de você perceber, tá bom? Aí, é claro, para deixar um comentário igual ao último tópico das explicativas, eu vou colocar aqui, ó, nunca vem pontuadas. Sobre as restritivas. Nunca vem pontuadas. E aí, tudo começa a melhorar para você. Nunca vem pontuadas. Beleza? Enquanto que a explicativa
sempre vem pontuadas. Então, entenda, enquanto que a restritiva especifica, limita, determina um C, a explicativa individualiza o C, né? A restritiva escolhe um C no meio de vários, uma dupla no meio de várias, um trio no meio de vários trios, um grupo no meio de vários grupos. Por isso essa ideia de restrição. Escolhe um boi em meio à boiada. Escolhe um cachorro do canil. Enquanto que a explicativa não. Ela trabalha com um ser de classificação única, exclusiva, pode fazer um mero comentário extra ou até mesmo uma generalização e vem sempre pontuadas. Então, é interessante você sempre estudar o antecedente, porque é o antecedente que vai fazer com que você tenha ímpeto nessa classificação. Os estudantes que se dedicam aos estudos alcançam resultados. O primeiro passo é achar quem? Os verbos, ó. Bora dividir as orações? Se você parar para dividir as orações, você vai ter o quê? Você vai ter assim, ó, os estudantes que se dedicam aos estudos alcançam resultados. E aí você percebe que aqui, ó, nós temos o nosso pronome relativo, beleza? Quem é que se dedica aos estudos? Os estudantes. Então, ó, ele já está trazendo para cá. Agora, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer com você? Eu vou fazer você dividir as orações. Eu vou pegar aqui, ó, o verdinho, né? E você vai ver, ó, que bem aqui, ó, eu tenho uma oração chamada de oração principal. Essa que você vê por fora é a chamada de oração principal. Olha para mim. É uma oração que tem sentido completo. Olha como você lê, ó. Os estudantes alcançam resultados. Quem é o verbo? Alcançam. Quem é o sujeito? Os estudantes. E quem alcança, alcança algo. É um verbo transitivo direto e resultados é objeto direto. A oração principal, ela tem sentido completo, tá bom? É uma oração que tem sentido e correção gramatical completa. O que é correção gramatical, Silvio? Os termos que estão lá dentro são termos completos em sua análise. Percebeu? Ficou ligado? Então, quando eu tenho ali uma oração principal, ela fica do lado de fora. Agora, você entendeu por que o nome dessa outra oração é chamada de oração subordinada? Ó, oração subordinada e ela é adjetiva. Mas por que adjetiva, Silvio? Porque ela tem valor de adjetivo. Se liga a estudante, que é um nome. Que nome é esse? É um substantivo. Percebeu como as coisas funcionam melhor desse jeito? Então tá aí. Bacana? Os estudantes alcançam resultados. Agora eu te pergunto, são todos os estudantes que alcançam resultados? Segundo o texto, não. Somente aqueles, apenas aqueles, só aqueles que se dedicam aos estudos. Aí eu tenho uma ideia de generalização ou especificação? Totalidade ou restrição? Restrição, né? Então, é uma adjetiva o quê? Restritiva. Por quê? Porque eu não falo que todos os estudantes alcançam resultados. Somente aqueles que se dedicam. Beleza? Aqueles se dedicam. Para ficar uma coisa mais legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou marcar com a tarja verde as nossas orações principais, ó. Olha aí, ó, como ela ficou bacana, ó. Aí, ó. O que tá de verde é a oração principal. E o que fica na meiuca é a subordinada. Olha o pronome relativo aí, hein? Pronome relativo tá aí. Oração, oração. Por que oração? Porque tem verbo dedicar. Por que subordinada? Porque ela também se lida sozinha. Causa um dano no entendimento do leitor. Por que adjetiva? Porque ela se liga a um substantivo. Qual é o substantivo? Estudante. Aí, olha o artigo lá. E por que restritiva? Porque ela limita o ser, tá bom? Olha aqui a próxima. São carnívoros os animais que comem carne. Quais são os verbos aí? São, comem. Bacana. Se você parar para fazer uma análise, olha quem está aqui, ó. O nosso pronome relativo. Bacana. Que se refere a quê? Animais. Silvio, qual é a oração principal? Adivinha. Outra informação interessante. Nenhuma oração principal vai trazer o seu determinado conectivo. Lembra na substantiva? A oração principal da substantiva não tinha conjunção integrante. Aqui tinha, era o quê? Aqui tinha, era
era a nossa bonita, glamurosa, linda e fofa oração subordinada substantiva. Aqui o pronome relativo marca a existência de uma oração adjetiva. Você tem que ficar ligado. Se alguém falar para você pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva aí. Oração subordinada adjetiva, tem pronome relativo aí. Beleza? De boa? Para você não ficar muito perdido. Então, se nós formos marcar a oração principal, tá aqui, ó. São todos os animais que comem carne? Não, somente aqueles que são carnívoros. Ó, oração subordinada adjetiva. Olha para mim, oração porque tem verbo. Subordinada porque ela semanticamente não tem sentido em si mesmo e porque ela tem a função ali de um adjetivo, né, que é o tal do adjunto adnominal. E ela é adjetiva porque ela se liga ao antecedente, que no caso é animais. Aí era como se a frase fosse assim: os animais que comem carne são carnívoros. São todos animais que são carnívoros? Não, somente aqueles que comem carne. Eu estou generalizando ou determinando, especificando? Especificando. Então eu tenho aqui uma oração que é restritiva. Pegou? Beleza? Bora! Olha aí, ó. Pedra que muito se muda, não cria limo. Alcione. Tá aqui, ó. Pedra que muito se muda, não cria limo. Aí, você começa a perceber que você tem aqui de novo, ó. Olha quem tá aqui, ó. O pronome relativo que se liga a pedra. Quem é a oração principal? É aquela que não tem o pronome relativo. Bora achar essa mulher? Bora, tá bem aqui, ó. Pedra não cria limo. Tá aí. Ó, pedra não cria limo. Então, só a título de informação, ó, eu coloco a oração principal aqui, eu coloco a oração principal aqui. Tite, eu percebi que na letra A oração principal está interpolada, está nas pontas. Aqui na letra B, ela vem no início. Na letra C, ela vem interpolada, vem nos polos do período. Polo norte, polo sul. Entendeu? Mas é toda pedra que não cria limo. Você percebeu que eu sempre parto o meu discurso de uma provável generalização? É todo estudante que alcança os resultados? É todo animal que é carnívoro? É toda pedra que não cria limo? Percebeu a diferença? Pois é. Primeiro, eu tenho aqui oração, porque tem verbo. Subordinada, porque ela é dependente, não tem sentido em si mesmo. Adjetiva, porque tem valor adjetivo por determinar, qualificar pedra, animais e estudantes. É toda a pedra que não cria limo? Não, só aquela que muito se muda. Eu tenho até agora 3 restritivas. 3 restritivas. Beleza? Tranquilo? Tem mais, ó. Silvio, que leciona gramática, ama a língua portuguesa. Verdade. É eu mesmo. O verbo lecionar, o verbo amar. Quem é que leciona gramática? É o Silvio. Então, isso aqui se liga a Silvio, ó. Então, aqui eu tenho pronome relativo. Bora achar a oração principal, ó. Silvio ama a língua portuguesa. Essa daí que eu acabei de destacar para você é a nossa oração principal. Entendeu? Oração principal. Aí você já tem, ó, quem é que leciona gramática? É o Silvio. Só que leciona gramática é uma oração, ela é subordinada, ela é adjetiva. Aí eu penso assim, eu vou usar a mesma ideia de generalização a você. É todo Silvio que ama a língua portuguesa? Não, só aquele que leciona gramática. Pensou que tinha travado. Viu como não dá para fazer isso? Por que não dá para fazer isso? Porque nós estamos diante de um termo que não pode ser restrito, um termo que não pode ser determinado, um termo que não pode ser limitado, porque eu estou falando de um substantivo próprio. Olha a inicial maiúscula aqui. Ah, mas na letra C também era próprio. Não, era início de período, seu herege. Entendeu? Início de período. Então aqui, ó, eu estou fazendo apenas um comentário extra. Olha aí, ó.
comentário extra. Para quem já estuda conosco, chega a ser até um comentário lógico. Então, eu não posso restringir substantivo próprio. Meu Deus! Ainda tem uma outra recomendação. É que se trata de um substantivo próprio. Por quê? Porque substantivo próprio não pode ser restrito. Substantivo próprio não pode ser limitado. Substantivo próprio não pode ser determinado, porque ele é ele. Meu Deus! Olha aqui, herege. Olha aqui, ó. Ele é um ser único, exclusivo, individual. Ah, mas tem outros Silvios. E você pode sair dessa aula já para fazer esses comentários hereges, pô. Não. Entendeu? Não. Então, ela é uma explicativa. E o que a oração explicativa pede? Pontuação. Podem ser duplas vírgulas ou pode ser duplo travessão. Geralmente, quando ensinam esse conteúdo para você, ensinam esse conteúdo já com a vírgula, né? E eu quero que você entenda por que a vírgula chegou, o que fez a vírgula chegar. A vírgula está para um preceito gramatical. Quando nós chegarmos à pontuação, que é a aula depois de orações, você vai perceber. Vai sim, herege. Vai perceber que a vírgula chegou ali, por quê? Porque você já tem a sintaxe nas suas costas. Então você vai caminhando, vai perceber porque as vírgulas estão presentes. Ela é explicativa, sim. Ontem fui visitar a minha mãe, que estava bem doente. Quais são os verbos aí, primeiramente? Fui visitar, que é uma locução verbal, e estava. Quem é que estava bem doente? Minha mãe. Olha o pronome relativo aqui, olha o antecedente. Mãe. Pronome relativo e antecedente. Tá aí, ó. Aí o cara quer saber se ela é restritiva ou se ela é explicativa. E aí, qual é o argumento que você vai utilizar? Que argumento você vai dizer aí? Aí que você se perde, né? Aí você se dá mal. Vai se dar mal. Por quê? Porque te ensinaram um macete. Eu não curto muito macete. Para de estudar língua portuguesa querendo macete. Ai, você troca isso por isso aqui e vê se fica bom. Se você trocar essa palavra por essa outra palavra e ver se fica bom, vai ser isso aqui. Olha, meu irmão, eu desejo que se você usar muito macete, eu desejo que você erre. Eu desejo que você não passe, abençoado. Porque vencedor não precisa de atalhos. Para se chegar à vitória, não existem atalhos. Existe um caminho longo, cansativo, duradouro. Você vai sangrar, vai chorar, vai se desesperar, vai jogar tudo pro ar, vai recolher depois, vai chorar, vai clamar ao Senhor, mas vai voltar. Porque lá na frente, quando você percorrer esse caminho longo, e você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai ter aquela sensação que só quem já passou num concurso sabe. Qual é a sensação? De paz, de dever cumprido. Vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Então para com esse negócio de querer só estudar por macete, pô. Para de ser herege. Tá aqui. O que você vai dizer aqui? Aqui você vai dizer somente uma coisa, que se trata de um ser único. Qual é a oração principal aqui? Bora achar a oração principal, essa aqui, ó. Ontem fui visitar a minha mãe. Essa aí é a nossa oração principal. Essa é a nossa oração principal. Pronto. Essa é a nossa oração principal. Tá aí. Oração principal. Tá aí. Mas aí, como é que eu vou dizer?
Ontem fui visitar minha mãe que estava doente. Vou partir do princípio da generalização. É toda mãe que eu fui visitar? Não, só aquela que está doente. Não dá. Sabe por que não dá? Porque aqui mãe é um ser único, individual. Individual. É um ser único, individual e exclusivo. Único, individual, exclusivo. Único, individual, exclusivo. Então, não tem como eu restringir mãe, porque mãe é só uma. Ah, professor, mas eu tenho uma mãe que eu considero como uma mãe. Beleza, amém. Que bom para você. Mas a língua portuguesa não trabalha com essas considerações sociais que extrapolam o âmbito gramatical. Tá ligado? Você pode ter 5 mães, 12 pais. A gramática entende que a palavra mãe, que a palavra pai, são seres determinados por unicidade, são seres exclusivos, são seres individuais, são seres exclusivos. Você não pode restringir um único ser. Então, aí só nos resta uma coisa: perceber que se trata de uma oração subordinada, adjetiva, e aqui ela é o quê? Explicativa. O que eu faço com a explicativa? Tenho que pontuar. E eu posso colocar até travessão se eu quiser. Percebeu? Aí eu mostrei para você porque. Percebeu? Não é só, ai, eu vou colocar uma vírgula aqui porque eu respirei. Eu vou colocar uma vírgula aqui porque deu vontade de respirar. E o asmático? Imagina um asmático, o epilético. Como é que fica o ser humano desse que tem que estar lutando para fazer um concurso, passar numa prova? E aí? O que tu acha disso? Não, é porque quando o professor falou isso para você, que é uma pausa respiratória, você ainda não estava pronto para uma conversa de gente grande. Todos os sinais de pontuação, sobretudo a vírgula, a vírgula, estão pautados em estrutura sintática, entendeu? Estrutura sintática. Então, entender pontuação é revisar elementos sintáticos, reconhecimento de termos da oração. Se não, meu querido, é querer você estar na chuva e não se molhar, é querer passar num concurso sem estudar. Tem que fazer uma revisão sintática para aprender com eficiência e plenitude a pontuação correta da língua portuguesa, beleza? Então tá aí. Acabou, mentira! Olha aí, ó, Deus que é nosso Pai nos salvará. Primeiro passo é achar quê? É achar os verbos. Tá aqui o verbo ser e aqui o verbo salvar. E aí, ó, eu já consigo identificar quem é que é nosso Pai. Deus, olha aqui o pronome relativo. Né? Olha aí, como tem pronome relativo. Olha aí como tem pronome relativo. Beleza? E qual é a oração principal? É aquela desprovida de conectivo, desprovida de pronome. Deus nos salvará. Olha aí, ó. Aí o cara vai com aquela pergunta: é todo Deus que nos salvará? Não, só aquele que é nosso Pai. Pois é, mas Deus aqui, ele é um ser de significação única. Ele é um ser exclusivo. Eu não tenho 2 orações principais, eu tenho uma que foi rasgada. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma oração, eu tenho subordinada, ela é adjetiva e vai ser explicativa. Você viu que em todos os momentos eu olhei, para o antecedente? Vocês viram? Em nenhum momento eu fiquei fazendo como alguns concurseiros aí que ainda não foram alcançados pela graça gramatical. Deus que é nosso Pai nos salvará. Deus que é nosso Pai nos salvará. Deus que é nosso Pai nos salvará. Deus que é nosso Pai nos... Não! Eu não fiz isso. Eu analisei o antecedente, cheguei à conclusão de que se trata, olha aí, ó, amém, Jesus, de que se trata de um ser único, individual. Em outras palavras, eu tenho ali um substantivo próprio.
Ah, mas eu posso entender, Silvio, que também eu estou começando a oração. Ah, então pedra é nome próprio. Cadeira virou nome próprio agora. Esse Deus aí é o Deus da Bíblia, pelo menos no texto, né? Se o ser humano acredita ou não é outra coisa, então não leve suas crenças para a prova. O importante é você entender que esse Deus aqui, ele é um ser único, exclusivo e individual. Juquinha foi a cidade da namorada que mora em Iranduba. Ei, Juquinha! Que namorada longe, hein? Olha aqui, ó. Foi, mora. E ali nós já percebemos ali a presença do seu pronome relativo. Aqui esse pronome relativo se bica com Deus. Esse daqui se bica com namorada. E aí você começa a perceber o quê? Que eu tenho a minha oração principal. E aí eu coloco aqui, ó, OP, que quer dizer oração principal. Beleza? E aí, ó, pensa só. Juquinha foi na casa da namorada que mora em Iranduba. O mais adequado é que nós tenhamos uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. O mais adequado é que nós tenhamos. E aí, sendo uma explicativa, nós vamos pontuar. Certo? Mas por que, Silvio? Porque se ele foi à casa, se nós entendermos que essa namorada é um ser único, exclusivo, individual, especificado, nós vamos ter que generalizá-la ou fazer algum tipo de comentário extra. Beleza? Comentário extra. Então, o que eu quero que você pense agora, que se Juquinha tem uma namorada, é um único ser, ó, tá lá no seu esquema. Ser único, individual, exclusivo, tá. Se nós entendermos isso, ela é explicativa. Mas nós podemos entender também que o Juquinha é um herege, safadinho, e entender que se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque eu estou falando de uma namorada que mora em Iranduba. Ele pode ter uma outra namorada que mora em Rio Preto da Eva. Ele pode ter uma namorada que mora em São Paulo. Percebeu a restrição? O que é a restrição? Fala de um ser no meio de vários, de uma dupla no meio de várias, de um grupo no meio de vários. Se eu digo que é restritiva, eu estou dizendo que Juquinha é um safado, é um pegador. Eu estou dizendo que Juquinha é um periguete. Porque o Juquinha, o bom dessa oração é que ela seja uma oração explicativa. Porque se eu coloco oração explicativa, o Juquinha, ele é um ser único. A namorada, é um ser único. É exclusivo, é um só. Agora, se eu coloco restrição, eu digo que Juquinha é um safado. Então, Juquinha foi a cidade da namorada que mora em Iranduba. Cidade da namorada que mora em Manacapuru. Cidade da namorada que mora em São Paulo. Cidade da namorada que mora no Rio de Janeiro. Percebeu a diferença? Percebeu a noia? Então é melhor que o Juquinha só tenha uma namorada. Mas aqui cabem duas análises, entendendo que tanto a explicativa quanto a restritiva podem aparecer aí. De semelhante modo, na letra H, meu irmão que se tornou professor anda muito ambicioso. Olha aí, ó. Primeiro passo é achar quem? Os verbos. Tornou e andar. E aí, eu já consigo ver o que aqui, ó. O que é um pronome relativo. Olha o antecedente, quem é? Irmão. E quem é a oração principal? Tá bem aqui, ó. Meu irmão anda muito ambicioso. Esta é a nossa oração principal. Beleza? Nossa oração principal. É todo irmão que anda ambicioso? Não, aquele que se tornou professor. Eu não posso entender que é uma restritiva? Posso. Eu posso entender que se trata
de uma oração subordinada adjetiva restritiva. E não pontuar nada. Beleza? Não pode não? Pode sim, pô! Eu posso entender que se trata de um irmão em específico que é ambicioso. Meu irmão, que se tornou professor, anda muito ambicioso. É todo irmão que anda ambicioso, não aquele que se tornou professor. Porque aquele que se tornou engenheiro não é ambicioso, é filantrópico. Aquele que se tornou advogado é caridoso. Então eu falo de um irmão em 3 que eu tenho. Mas eu posso falar de um em 2. Eu posso falar de um em 10. Mas e se eu só tiver... E se eu só tiver um irmão? Se eu só tiver um irmão, eu posso restringir um ser único? Eu não vou restringir ser único. Eu não posso restringir um ser exclusivo. Eu não posso restringir um ser individual. Então, o que eu faço aqui é isso. Ó, vou apagar. Tá invadindo o meu espaço. Primeiro, eu posso entender que se trata, vou colocar aqui, ó. Posso entender que se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas se eu só tiver um irmão, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. E se eu tenho oração explicativa, irmão, eu vou ter que fazer o quê? Isolar. Ou por 2 travessões, ou por dupla, percebeu? Ou seja, a letra G e a letra H a letra G e a letra H, elas são as mais nojentas até o momento. O vulcão, que é um fenômeno natural, atrai muitos visitantes. O primeiro passo é achar quem? Os verbos. Quais são os verbos? É e atrai. Olha o que eu já achei aqui, ó. Quem é que atrai muitos visitantes? O vulcão, pronome relativo que se liga a vulcão. Qual é a nossa oração principal? Aquela que não tem o pronome. O vulcão atrai muitos visitantes. É todo vulcão que atrai visitantes? Não, só aquele que é fenômeno natural. Todo vulcão é fenômeno natural. Então, todo vulcão, ou seja, o que eu tenho aqui, meu irmão, é um comentário extra. Lógico, comentário extra lógico. Então, eu tenho aqui, ó, uma oração, ela é subordinada, ela é adjetiva e ela é explicativa. Ó, pimba, 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 ó, pimba, ó, pimba, pimba. Tá aí? Pronto, porque é um ser único. Então não tem como eu individualizar, né? Não tem como eu restringir um ser único. O homem que é fiel desperta o desejo nas mulheres. Olha aí, ó, o homem que é fiel. Quem são os verbos? É e desperta. Olha o que eu achei aqui, ó. O que é pronome relativo e ele obviamente se liga a homem. É todo homem que desperta desejo nas mulheres? Não, somente o homem que é fiel. Claramente nós temos nesta oração, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? De boa? Professor, mas existe a possibilidade de eu generalizar? Mano, se você for machista, sim.
se você quiser levantar a bandeira do macho alfa, a bandeira de que todo homem é fiel, logo desperta desejo nas mulheres, você pode. Mas isso é uma extrapolação textual. E aí, se você generalizar, o que incorre um erro, porque você não conhece todos os homens da face da terra para generalizar. Se você vier generalizar, você vai ter que colocar dupla vírgula, beleza? Você vai ter que colocar dupla vírgula. E aí, duplo travessão, e aí vai ter que chamar a oração de explicativa. Beleza? E aí, esse negócio vai dar muito ruim. Beleza? Tranquilo? No mais, é só isso. Ó, acabou. Tamo junto. Por hoje é só. Tranquilo? Agradeço a sua presença até aqui. E a próxima aula só sobre pronomes relativos já está aguardando você. Ó, beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau.